Meus irmãos, graça e paz do Senhor, podem tomar seus lugares. Que bom é podermos dedicarmos esse tempo a fim de compreendermos mais acuradamente temas pertinentes à nossa fé. Quero, nas minhas palavras iniciais, agradecer aqui a coordenação desta primeira conferência Bleia Cast, voltada à teologia pentecostal. Pastor Marcos Sérgio Santos Moura, que, embora não estando presente, é o responsável por este evento desta natureza. Agradecer aqui o Rafael, meu filho, todos os irmãos. Abraçar aqui o pastor Reginaldo Cruz, nosso amigo, teólogo de renome, nosso amigo ali de Palmas. Eu sempre esqueço o seu nome, só me falou agorinha. Ribeiro, Lidiano Ribeiro, né? Prazer, meu amado, congrega ali com o pastor Amarildo Martins da Silva. Meus irmãos, a conferência é sobre teologia. Certamente, sendo esta a terceira palestra, já fora conceituado, definido, delimitado as questões relativas ao escopo, à abrangência, à amplitude da teologia, enquanto eu não chamaria aqui de ciência, mas enquanto tentativa metodologicamente científica, vamos dizer assim, de dar sistematização, coerência ao conjunto de verdades que compõe e constitui a nossa fé, nossa crença, nossa confissão. E na temática proposta para esta conferência, coube a mim falar dentro, evidentemente, desse escopo amplo da teologia, da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Para ser mais específico quanto ao tema a mim designado, é um chamado a construirmos, alcançarmos, elucubrarmos uma soteriologia pentecostal. Eu quero, antes de ler alguns textos aqui, estabelecer aqui algumas premissas e alguns pressupostos, ou premissas, como queiram, que vai nos orientar aqui, que vai nos conduzir aqui, nessa conversa que eu quero ter com os irmãos sobre esse assunto. Até porque o assunto da salvação é muito abrangente. Soteriologia é, na teologia, um termo inclusivo. Essa é a primeira questão. Então, eu preciso delimitá-lo, se eu conseguir fazê-lo, em três aspectos preponderantes, que são partes integrantes dessa doutrina, que é a regeneração, a justificação e a santificação. O ato da conversão ou da transformação, que nós chamamos também de novo nascimento. A justificação, que é a declaração de Deus, que tem teológica e biblicamente falando um aspecto forense, jurídico, que é o ato de Deus declarar justificado, perdoado, sem culpa nenhuma, aquele que crê em Cristo. E esse ato é um ato exclusivo de Deus, evidentemente, a partir da nossa fé em Cristo. E a terceira questão é a santificação, que é um processo
no qual nós vamos caminhando, progressiva e sempre num crescimento, sempre num avançar, rumo à apropriação da natureza santa de Cristo, implantada em nós quando da regeneração. E esses 3 aspectos vão ser como balizas norteadoras da minha fala com vocês, com os senhores aqui, essa tarde. Mas eu preciso também colocar algumas outras questões do que diz respeito a tentar linkar esta ideia ou essa doutrina da soteriologia e uma soteriologia a partir da perspectiva e compreensão pentecostal, a partir dos textos do Novo Testamento, aí especialmente Atos dos Apóstolos, que tratam dessa questão, ou que trata da gênese do pentecostalismo, ou do Pentecoste, aquilo que hoje nós conhecemos como pentecostalismo. Deixa eu dizer aos senhores alguma coisa nesse aspecto também. Escute bem. Retornemos um pouco a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu penso que isso é fundamental. Porque a descrição do texto lá é clara e objetivamente, pastor Marcos Sérgio, no sentido de que, cumprindo-se, então foi resultado de algo prometido por Deus, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se um som, vindo do céu, som como de um vento veemente e impetuoso, vindo do céu, o qual encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles, que foram vistas, línguas. Quero chamar a atenção para 2 questões aqui. E os senhores entenderão o porquê daqui a pouco, quando eu abordar outras questões aqui da minha fala. Audição e comunicação. Dos 5 sentidos do corpo humano, olfato, visão, tato, paladar e audição, o único acionado naquele dia foi a audição. Ouviu-se um som vindo do céu. E um som como de um, aí tem uma símile, um som como de um vento, não tinha vento lá, apenas o som que se parecia como de um vento, e um vento que era veemente e impetuoso, o qual encheu toda a casa, e o que resultou imediatisticamente, deixa eu colocar essa expressão aqui, esse advérbio aqui, foi que eles passaram a ouvir línguas, comunicação. E uma comunicação sobrenaturalmente concedida àqueles reunidos falarem em outras línguas, mas que eram línguas inteligíveis, entendidas por quem estava lá fora. Logo, isso para mim, pastor Marcos Sérgio, é premissa fundamental para a gente começar a linkar teologia pentecostal e dentro da teologia pentecostal a ideia da soteriologia, para entendermos o que dentro do meu escopo ou da minha perspectiva ou do meu objetivo eu quero comunicar aqui esta tarde. E havendo comunicação e essa verbalização, essa proclamação, as pessoas afluíram-se para a porta do cenáculo. E o que eles tinham diante daquele fenômeno de manifestação, que internamente era som que veio do céu, e eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que só a igreja pode receber e entender o som que vem do céu. Mas se o som que vem do céu e atinge a igreja não tiver reverberação lá fora, nós não cumpriremos a contento
a função da igreja enquanto agência proclamadora da salvação em Cristo Jesus. Aí a pergunta lá de fora, inicialmente foi: como pode ser isto? Não são todos esses galileus? Obviamente o eram, todos sabiam. E a pergunta é: como, pois, uma outra pergunta, os ouvimos falar, pastor Reginaldo, e falar de quê? O narrador, inspirado, fez questão de colocar lá, falar das grandezas de Deus. Qualquer teologia pentecostal que fale, que seja genuinamente mover de Deus, que não se envolva com grandeza de Deus e que não se encha de grandeza de Deus, não terá consequência soteriológica lá fora. E a grande pergunta para nós, e é bom que tenhamos encontros e conferências como esta, para que nós reflitamos e caiamos naquele senso de responsabilidade enquanto igreja, para nos perguntar, e até perguntar veementemente a nós mesmos: o que os homens lá fora estão ouvindo de som e barulho aqui dentro? Será que a igreja não está mudando um pouco a agenda? O que a sociedade está ouvindo aqui de dentro, que sai daqui de dentro, não é mais as grandezas de Deus? Então não há muito feedback, não há interesse dos que estão lá fora de perguntar o que acontece aqui. Obviamente, como eu já disse, todos aqueles eram galileus. E eu penso assim, eu estou tentando introduzir assim, para que nós minimamente consigamos fazer esse paralelo entre o que é a Gênese e tudo aquilo que é fundamento da perspectiva pentecostal, como nós assembleanos, como nós pentecostais brasileiros abraçamos, é aquilo que está nas escrituras sagradas lá, aqui relatado. Na tentativa de compreender aquele fenômeno de língua, eu vou repetir, inteligível, que eu vou ler o texto daqui a pouco, para tentar deixar alguns lampejos, alguns insights, quem sabe aqui, do que concerne a que eu e você e eu, que nós pentecostais, mas consistentemente, eu vou repetir essa palavra, consistentemente consigamos elaborar, forjar, formatar para esse nosso tempo, nessa nação e nesse nosso mundo ocidental, uma perspectiva de prática teológica, inclusive no que tange o meu tema aqui, na área da soteriologia, que desperte interesse lá. As perguntas têm que vir de lá, mas as respostas precisam ser encontradas aqui. A tentativa de compreender o fenômeno, aquela turma ia, me parece que dando asas à minha imaginação, já saindo, indo embora dizendo, vamos adotar uma narrativa. Qual é a narrativa? Que esse povo está embriagado. Já que esse sobrenatural a gente não consegue acessar, essa ideia de som que vem do céu e que deu a eles a capacidade de falar uma multiplicidade de línguas, ainda que entendidas por nós, porque fala a língua do ponto, fala a língua dali, fala a língua aramaica, fala a língua da acolá. Vamos fazer o seguinte, montemos uma narrativa, saiamos dizendo por aí que esse povo está bêbado, beberam demais, estão embriagados. Olha aí que vem a proclamação. Pedro e os demais apóstolos então colocam-se em pé. Eu penso até que, mais uma vez repetindo, dando asas à minha imaginação, que Pedro falou, para lá, ei, ninguém vai sair daqui levando essa falsa notícia, essa ideia de que esse pessoal está aqui embriagado, porque seria impossível, mesmo que eles tivessem bebido, sendo essa a terceira hora do dia, não é isso. Aí vem Pedro e volta às escrituras, ele diz, isto é aquilo.
Não tem como ter uma doutrina, uma soteriologia, ainda que pentecostal, mesmo pentecostal, devidamente consistente, com esse poder de ser ouvida lá fora, com essa capacidade explicativa, se nós não voltarmos às Escrituras. Nós temos que conseguir fazer esse link, isto é aquilo. Que a gente está achando que o pentecostalismo é que fez aquilo, é isso que fez aquilo, não, é aquilo que fez isto. Às vezes, a gente está mudando essa ordem. Nós pensamos assim, somos há 100 e tantos anos de história, aquela coisa toda, e de repente a gente circunscreve, não sei se conscientemente, espero que não seja, porque seria pior ainda, a ideia de que a igreja entendida não como a igreja projeto de Deus, conforme delineado e descrito aqui, mas como o nosso movimento, a nossa placa, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de elucubração é que fez a igreja, é que fez a... Não! Isso resulta daquilo, não é isso que fez aquilo, é aquilo que possibilitou isto. Eu estava conversando com alguém, nessa voga, nesse sentido. Por exemplo, pensa assim, a igreja e o Espírito Santo. Se aquele termo igreja lá, não diz respeito, não dizer respeito, ou não tiver referência à igreja que está além, para além e é maior do que qualquer denominação, qualquer movimento, eu não posso admitir que ali fala do Espírito Santo descrito aqui nas Escrituras e a origem do pentecostalismo. Porque esse Espírito só atua naquela igreja, na igreja enquanto agência de Deus, enquanto conceito universal de Deus, como corpo universal de Cristo, porque é aquilo que fez isto, e não isto que fez aquilo. Mas tem gente pensando que é a nossa denominação que fez aquilo, e que o Pentecoste deve para a gente. E o Pentecoste não deve nada para nós. A gente tem que, coerentemente, como Pedro lá no Atos 2, falar, não, isto é aquilo. Como quer dizendo, você precisa saber que isto tudo aqui resultou daquilo. Mas é então, isso posto, senão eu vou ficar os 40 minutos que o meu filho me deu, e aqui o pai tem que obedecer ao filho, custe o que custar. Nessa voga, eu quero só recordar as duas expressões aqui. Audição, comunicação, lá no Atos 2. Ao ponto de que depois de certa altura, lá pelo versículo 35 a 37, aquela multidão, ou parte dela, vieram outra pergunta. E ouvindo isso, quero chamar a atenção para esse verbo aqui, que está no gerúndio, ouvindo eles isto, resultado de ouvir, compungidos em seus corações, só se compungiram ou foram compungidos porque ouviram. E a gente sabe da ideia do acúo, do verbo grego acúo, e outros só ouve quem tem capacidade de decodificar, porque até o próprio Espírito Santo é espírito que comunica inteligentemente e busca convencer, porque é sempre mais bonito ser convencido do que ser manipulado, e o Deus da Bíblia não manipula, convence. E todo convencimento pressupõe o quê? O consentimento. E o consentimento pressupõe o argumento. Vocês vão entender logo aqui, porque os nossos amigos que poderiam me dar pedalas mais dolorosas, né? Que logo a gente tem que entender desse aspecto tríplice que eu quero falar da doutrina da soteriologia aqui, que é a regeneração, a justificação e a santificação, o ato milagroso, o ato poderoso e sobrenatural de Deus operar pelo Espírito Santo o novo nascimento na pessoa que crê, e o ato declaratório de Deus de
declarar perdoado, justificado o crente agora em Cristo e imputar para ele a justiça que é de Cristo e o processo posterior a isso que é chamado na Bíblia de santificação. Eu estou dizendo que eu pelo menos estou resguardado aqui entre amigos, né? Entre assembleanos, porque necessariamente não tem como, pastor Reginaldo, o senhor que é muito mais qualificado para falar num assunto como esse do que eu, no sentido de que não tem como falar de doutrina da salvação sem pelo menos pensar na questão monergista e sinergista. E por isso eu estou chamando a atenção aqui para a ideia de ouvir. Lá pelo versículo 35, 37 de Atos 2, diz assim: e ouvindo eles isto, eu penso que essa palavra isto aqui, não sei se eu sou muito ruim de português, de gramática, mas me parece que é um pronome, isto. Porque tem hora que é preciso definir, delimitar isto, porque tem muito aquilos por aí afora. Será que nós estamos falando disto? Ouvindo eles isto, compungido em seu coração, perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Eu não quero ser, até porque eu não sou teólogo na acepção do termo, eu sou teologando. Então eu não quero ter uma teologia mera e exclusivamente lexical, em cima do valor etimológico do léxico, do valor do termo. Até porque, no mínimo, as palavras têm sentido conotativo, denotativo e conotativo. Uma mesma palavra não tem o mesmo sentido em todo o texto, em todo o contexto, em todo o tempo e em todo lugar. Então, mas eu penso que aquele verbo, ouvindo eles, perguntaram: o que faremos? Será que esse ouvir da proclamação do Evangelho salvífico em Cristo Jesus não tem também um condão de levar o ouvinte a interessar-se por algo que ele tem que fazer? Portanto, em alguma medida ele é partícipe do processo, em algum momento. Porque se eu não exercer a minha vontade, se um ser humano não exercer a vontade nesse ato de receber a salvação, escute o que eu vou dizer: a palavra liberdade é apenas uma palavra e destituída do seu valor semântico. Se o homem não puder exercer em algum momento a sua vontade, como eles perguntaram: o que faremos? O verbo fazer aí não é um verbo estanque. Eles não perguntaram: o que pode ser feito por nós? O que alguém... Não, ele falou: o que nessa situação, depois de ouvir a palavra, ser convencidos e compungidos por ela, o que implica para a gente fazer? Porque se não houver um ato de vontade, se não envolve a vontade, eu vou repetir a expressão, a frase: liberdade é apenas uma palavra e destituída do seu valor semântico. Estão entendendo? Mas aí eu quero que você abra então, depois desse palavrão todo, eu já estou encerrando, porque senão vai complicar mais ainda. Para mim, para você não, é para mim mesmo. Romanos capítulo de número 10. Quero chamar a atenção para aqui, para alguns versículos e parte de alguns versículos. Não todos os versículos, mas parte deles. Diz assim, ó. E eu estou usando a Almeida atualizada. Anotei aqui. Diz assim: e assim, olha esse advérbio. E assim, e tão somente assim, e se for assim, a fé vem pelo... E ouvir o quê? A pregação da palavra de Cristo. Isso não faz um link lá com
E Ele, o Espírito Santo, de onde surge toda a nossa perspectiva e visão pentecostal, não viria para fazer o quê? Convencer. Convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. E assim, a fé é vem pelo ouvir a pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Continuando, versos 13 e 14 do mesmo Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí faço uma pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Deixando devidamente consignado que o invocar resulta do ato de crer. O crer pressupõe a pregação, a explanação do Evangelho como palavra de Cristo. E esse crer pressupõe um ato de compreender, envolve um ato, em alguma medida, a vontade, porque a pessoa ouviu e ouviu inteligentemente. Percebe agora porque eu falei lá? Audição e comunicação. Por isso que o ato de Pedro e os demais apóstolos, na tentativa de tornar ainda mais explicitado, inteligível e entendido o que estava acontecendo ali, Pedro prega, Pedro proclama, e em proclamando, depois de eles terem ouvido, compungidos que estavam então em seus corações, perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Aí a pergunta é: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Estou lendo isso aqui para entender que é fundamental, eu diria que mais do que fundamental, é acentuadamente necessário dentro da perspectiva da compreensão e do entendimento da teologia, da soteriologia pentecostal, ao fato e a ideia de que o homem tem que ouvir para entender, entender para crer, crer para poder invocar. Pastor Marco, mas que não tem outra compreensão assim, numa análise grosso modo como eu estou fazendo do texto aqui, senão essa, aqui mais salta aos olhos aqui. Aí o versículo, agora eu volto ao versículo de 8 a 10. Porém, que se diz? Lá não foram perguntas? Em Atos 2? Que é isto? Não são todos esses que faremos? E aqui a pergunta: porém, o que se diz? Que a palavra, isso me parece que Paulo, pelo Espírito, está evocando um texto lá do Pentateuco, se me fala de memória, lá por Deuteronômio 29, 30, diz assim: a palavra está perto de ti. Aliás, está na tua boca e junto do teu coração. A saber, ou isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Eu acho isso aqui muito forte, porque traz a ideia de que é função da igreja quanto igreja, porque a igreja é a agência desse reino, proclamadora, depositária do evangelho e proclamadora dessa palavra salvífica, proclamar, pregar, anunciar, verbalizar, explicar, como Pedro e os demais apóstolos fizeram lá no Atos 2, para que gere fé.
Mas não é simplesmente uma mera confiança na confiança, uma ideia de ter fé na fé. Tem um conteúdo de verdade, precisa ser. Aqui está dito que sua boca confessar, e você precisa saber o que confessa. Não é só você sentir feliz e alegre, que agora é um novo grupo social, gente boa, beleza, Pedra 90, te convidou, te aceita, e você entrou numa nova interação social com esse novo grupo, beleza. Não, só tem salvação quando o elemento chegar ao nível de compreender, ao ouvir e compreender, e crer, e confessar que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então tem implicações maiores aqui. E aí deixa eu abrir um parênteses e dizer, por isso a gente precisa de uma conferência de teologia, ou diversas conferências de teologia como esta, porque nossa fé está muito periférica, nós nivelamos o nosso discurso muito por baixo, e nós estamos nos contentando com muito pouco. Mas aqui está dizendo que a própria salvação, o ato, ou seja, esse processo, ou essa ação de Deus melhor para a salvação, tem implicações. Eu preciso crer, um crer que resulta de eu ter ouvido convincentemente, porque o Espírito Santo me convence, e eu já disse que o convencimento implica no consentimento, e o consentimento tem a ver com o argumento. Vou repetir a frase que eu disse, que é muito mais honesto, mais digno, ser convencido do que ser manipulado e embromado. O Evangelho não embroma ninguém. Aí vai dizer assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Deixa eu dizer algo aqui, já partindo para começar a concluir. Isso bem, eu coloquei, penso que neste afã de definirmos, estabelecemos parâmetros para uma teologia, ou seja, para uma doutrina da salvação que seja eminentemente caracterizada pela perspectiva pentecostal, faz necessário que compreendamos de modo objetivo, em certa medida, aquilo que os teólogos mais argutos por aí afora, ao longo de toda a história da igreja, chamam de ordem salutis. Mas aí eu já faço uma ressalva. A gente sabe que o grosso, ou seja, a densidade, eu estou usando grosso aqui como densidade, dos postulados, da proposição teológica, como nós conhecemos historicamente, surgiu no mundo exageradamente cartesiano e helenista, pela visão helenista, influenciada a posteriori também pelo racionalismo iluminista. Aí as pessoas, em nome daquele cientificismo, eu vou botar entre aspas, ficaram demasiadamente preocupados em entender o como, e não quedar-se estupefacto diante do que e do porquê. E no que tange as coisas de Deus, eu sou mais desafiado à adoração prostrada, estupefacto, sem entender o como, mas admirando o que e o porquê, do que simplesmente explicar, olha, cartesianamente as coisas. Essa é a preocupação da teologia reformada, na sua maior parte aí fora. E não é de agora não, de 200 anos no mínimo para cá. Aí eu lembro aqui, pastor Marcos Sérgio Santos Moura, do livro do Herman Daiwood, sobre o crepúsculo do pensamento ocidental. Os danos que a pretensa autonomia do homem, que quase deificou a razão humana em prejuízo de Deus e do mistério e do sobrenatural,
trouxe para a nossa cultura ocidental. Talvez essa, talvez nada, é certo que essa é uma das forças por trás desse processo de desconstrução e aviltamento da civilização e cultura ocidental cristã. Eu preciso de certas categorias dentro da teologia, porque teologia é essa tentativa de dar uma metodologia minimamente científica desse conjunto de verdades que eu abraço como fé, mas eu não posso ser escravo delas. Deixa eu ler mais aqui. Diz assim, olha, não se trata, não obstante a isso, necessariamente de uma ordem cronológica, que não, isso tem que acontecer primeiro para depois acontecer aquilo. Gente, vamos deixar um pouco a preocupação com o modo e quedarmos-nos humildemente diante do Senhor, cheio de mistério, e adorá-lo pelo que é e o porquê do seu plano redentor. Parece até paradoxal e um pouco assim, discrepante, porque eu falei que a ação desse Espírito Santo é de trazer entendimento, porque lá no Atos dos Apóstolos foi audição, ouviu-se um som. E um som que materializou-se, verbalizou-se e vazou por comunicação linguística, pastor Haroldo. Então, tem que haver alguma compreensão, mas não ao ponto da gente imaginar que as coisas de Deus podem ser dissecadas, como se disseca aí cientificamente um objeto no laboratório, põe no tubo de ensaio e explica matematicamente, logicamente e na lógica humana. Não! Eu preciso de, como teólogo, estudante da Bíblia, ter um quê de Deus aqui para me deixar estupefacto. Senão eu não teria lido a Bíblia mais de 80 vezes, porque senão eu teria perdido um encanto por ela. Eu tenho esse elemento, e não é explicar, essa coisa explicativa detalhadamente, como 2 mais 2 são 4. Se eu dizer algo mais aqui, não é necessariamente uma ordem cronológica, e que não tem que acontecer isso primeiro para depois acontecer aquilo, não. Olha, compreender a soteriologia da perspectiva da teologia pentecostal, que é o nosso afã aqui, passa, e eu fiz questão de usar esse advérbio para intensificar a ideia do verbo passar, passa necessariamente pela explicação da obra, ou de como a obra redentora de Deus em Cristo pode ser recebida, aquilo que está ligado ao ouvir, que está ligada à pregação, que tem por objetivo levar as pessoas a ouvir, e ouvir para decodificar, decodificar para entender, entender e compreender, compreender para que haja fé e crença para que haja confissão e rendição ao Senhor Jesus Cristo. E depois a continuar crescendo nesse conjunto, nesse arcabouço de verdades, que é próprio aqui do conjunto de fé. E a grande questão é a tentativa de explicitar, delimitar muito assim, hermeticamente, muito assim, cartesianamente, essas coisas, leva as pessoas a se preocuparem demais com o sexo de anjo, a perder de vista o importante e ficar discutindo as coisas acessórias. Aí eu olho a Bíblia, aqui no Atos dos Apóstolos, o tempo do mover e do agir do Espírito Santo. Quando o Evangelho saiu dos limites geográficos, políticos, eu vou dizer, espiritual, religioso, étnico-cultural e político da Palestina, que começou a alcançar o mundo greco-romano, houve um embate. O que os apóstolos fizeram? Atenderam um pedido de Paulo e Barnabé. Convocaram uma assembleia dos anciãos, e quem sabe ou a grande parte
dos membros da igreja para discutirem a questão. E a gente não gosta disso, mas está na Bíblia, está lá em Atos 15:6. E houve grande debate. A gente convoca para uma reunião de ensinamento, e se for ter debate, então, nós não queremos botar os poucos neurônios para funcionar. A maioria de nós crentes quer que o nosso cérebro fique sempre em estado de letargia e dormindo. E para ele acordar só se for no tranco, e tem uns que nem no tranco acorda. E nós pentecostais, em função da importância, e é relevante, não estou tirando a relevância disso, mas do quanto nós valorizamos a experiência, do arrepio, por exemplo, estou sentindo. O cara sente, mas não entende patavina nenhuma. Arrepia, mas não. Olha aqui, os estudiosos da teologia e suas tentativas de tentar explicar, e aí eu coloquei outro advérbio, eu gosto dos advérbios que intensificam o verbo, né? E explicar exaustivamente o modo como Deus, graciosa e soberanamente, efetua a obra da redenção, tendem a estabelecer, eu coloquei entre aspas para poder amenizar a força da palavra, estabelecer categorizações, e a gente só passa a pensar, quando pensa, dentro da forma, e da forminha hermética. Eu sou pentecostal porque eu falo língua estranha? Sim. Porque acredito na atualidade dos dons? Sim. Mas sou pentecostal muito mais do que isso. Meu pentecostalismo não resume essa dimensão reducionista, não. Essa dimensãozinha, não. Sou pentecostal muito mais do que isso. Não sou pentecostal só porque em algum momento aqui, acolá, eu falo alguma língua estranha. Não. Mas o problema é que a gente pensa na caixa. As categorizações são caixinhas herméticas que impedem, às vezes, da gente ter uma visão mais ampla. Olha aqui. Então, isso posto, deixa eu dizer para os amados irmãos, com quanto eu respeito e preciso respeitar, porque tudo que eu sei, e sei tão pouco, aprendi de outros e com outrem, que ao longo desses quase 2000 anos de história, tomando o fato de que a igreja foi fundada historicamente lá pelo ano 22, no mais tardar 33 da era cristã, e todos os santos homens de Deus, desde a era apostólica, patrística, a Baixa Idade Média, os reformadores e os teólogos e os filósofos, têm elucubrado, têm pensado, têm criado postulados para a minha fé. Eu preciso respeitar isso. Contudo, eu não quero, e vou dizer isso aqui de coração rasgado, de alma dilatada, permitir que tudo isso, com quanto seja importante, relevante, pastor Johnny, e necessário para mim hoje, como sempre foi para a igreja, e muito mais para nós hoje, igreja do século 21, neste mundo multifacetado em termos de ideias, ideologias, perspectivas as mais absurdas, eu preciso delas, mas eu não quero permitir que isso tire de mim a capacidade de, pela revelação das Escrituras, enxergar algo maior, ver algo maior. Porque senão a gente se torna defensor de teorias que, conquanto boas em sua proposta, acabam depois de um tempo limitando a nossa capacidade de crescimento. Eu tenho dito, por aí afora onde eu tenho ido, que talvez uma das maiores necessidades da igreja evangélica
brasileira é que nós consigamos enxergar primeiro a floresta antes de nos preocuparmos com a árvore. Entendemos que a Bíblia, como revelação de Deus, é maior do que a própria teologia. Não é a teologia, lembra do que eu falei lá no início? Não é isto que fez aquilo. Não é a teologia que legou-nos e trouxe a revelação. Eu não sou católico romanista, embora católico cristão. Quer dizer que, como o escritor lá da era dos pais apostólicos dissera que, até tem um livro, Os Santos Padres, ou Santos Pais, entende que é a igreja que possibilita a revelação existir. Não é a revelação que possibilitou a igreja existir, é porque existe a igreja que a revelação tem seu valor, e aí eles agregam a ela, no mesmo pé de igualdade, as tradições, as mais absurdas que porventura existam. Nós não somos assim. A revelação, as escrituras como revelação de Deus, é maior e precisa permanecer maior do que todo o processo de elucubração, seja de hoje, do século passado e quiçá até de todos os séculos. Eu preciso entendê-la como maior para eu continuar estudando e encantando-a. Então isso me leva a crer, resumindo e encerrando, que eu não vou pensar teologia, especialmente a ideia da soteriologia, tendo visto o texto que eu apresentei, nem na ideia monergista, nem na sinergista. Só tem uma coisa, deixa eu dizer, amados irmãos. O senhor sabe disso melhor, tanto quanto eu, ou talvez alguns aqui mais do que eu, que o monergismo é aquela teoria ou aquela teorização montada em algum lugar, em algum momento, e foi útil, e tem sua utilidade até hoje, que enfatiza peremptoriamente que entrar no caminho, eu quero chamar a atenção para essa expressão aqui, entrar no caminho da salvação, depende tão somente e exclusivamente da soberania divina em todo o processo da salvação. Quer estudar um pouco mais aprofundadamente isso? Eu sei que um dos teólogos mais lidos na Assembleia de Deus é o Stanley Horton. Mas lia também Rodman Williams, no seu compêndio de teologia de aproximadamente 1.200 e poucas páginas, sobre a teologia da perspectiva pentecostal, sem essas amarras herméticas que eu falei, das elucubrações e dos postulados resolvidos algum tempo atrás. Eu estava num debate, num encontro de teologia, é que eu vou até 2 minutos ainda, né? 7, ainda bem. Numa conferência de teologia lá em Florianópolis, no encontro de educadores cristãos, e tinha uma plenária como esta aqui. A gente, como palestrante, tinha 15 minutos para expor seu assunto, e tinha uma mesa de debatedores, e os alunos vinham para a tribuna para fazerem perguntas e questionarem, discordarem, fazer a réplica e até a tréplica. E, num momento, tinha a questão da salvação lá. Eu disse inicialmente que a salvação na teologia, a soteria, é um termo muito inclusivo. Aí, lá ou cá, quando a gente se permite ser limitado por essas categorizações, essas caixinhas herméticas, a gente não consegue ver para além do que está definido e proposto ao longo do tempo. E inconscientemente, sem uma má fé, é verdade, é certo, nós circunscrevemos e limitamos o próprio Deus. Porque se as Escrituras é a palavra de Deus, como de fato é, e revela um Deus infinito,
Ela é imutável, porque descreve a natureza de um ser imutável. Mas a minha compreensão dela tem que mudar todo dia, porque este agente conhecedor, esse pessoa que procura conhecer, é finito, mutável. Então a minha compreensão da Bíblia tem que, ou da Escritura, tem que mudar todo dia. Não é a Bíblia que está mudando, é a minha compreensão dela que está avantajando. Mas se eu ficar no limite hermético das categorizações, E aí eu não quero aqui, para a gente encerrar nesses 7 minutos, nem ficar preso ao tulipe e nem ao factis. Nem ao tulipe dos hipercalvinistas e nem ao factis dos arminianistas. Conquanto eu reconheço e tenho aprendido muito com esses que se escreveram antes, mas eu quero sempre estar aberto ao novo iluminado do Espírito Santo, pela palavra de Deus aqui. Então eu não posso me deixar prender na caixinha do monergismo. Aí lá na conferência de Florianópolis, um elemento olhou para mim, já estava lá uns 2 dias, debatendo alguns assuntos, falou assim: aí, assembleano. É claro que ele tinha que justificar, é um sistema que ele tem que justificar no tulipe, né? E uma coisa tem que concordar com outra. Sim, é igual uma construção. Tem 5 colunas que sustentam a casa lá. Se você quebrar uma, você corre em risco toda a obra. Então eu tenho o tulipe e como também do outro lado tem o factis ou o factis, e tem que concordar e tem que argumentar de tal forma que eu preciso manter, porque senão se falhar um, vai ruir tudo, o edifício todo cai. Agora eu não quero ser preso a isso. Eu estava discutindo lá a ideia da graça irresistível. E depois disso aí, da questão do, até tem aqui, não temos tempo de falar, mas pode vir para, em outro momento, do chamado especial, do chamado eficaz. É claro aí cita muito Efésios 2, porque vós estáveis, a pessoa, o pronome é a segunda pessoa, pronome reto da segunda pessoa no plural, vós estáveis. Quem está escrevendo aqui não era da espécie humana, filho de Adão, não? Se Paulo está falando ali da espécie humana caída, morte espiritual ao ponto de não poder reagir, por que se excluiu usando o pronome da segunda pessoa, em vez de dizer, nós estávamos mortos em nosso delito e pecado? Ele é da mesma espécie, ele também é caído. Eu penso que pelo Espírito Santo, Paulo não ia cometer incoerência, se é que eu está falando ali de questão desta morte absoluta. Ora, a espécie sapiens ou do filho de Adão caiu lá em Adão no Éden. Mas mesmo depois de caída, Deus veio, Adão, e Deus continuou falando com ele. Eu penso que Deus inteligentemente, como eu iniciei falando fortemente aqui da questão do Espírito, Ele só fala para ser ouvido, e quer ser ouvido para ser entendido. Deus não estava falando com um sujeito morto. Aliás, a Bíblia toda aqui é Deus falando com raça pagã e caída, esperando que esse homem pudesse responder. Então, pastor, o monergismo tem algumas complicações. Não cabe dentro disso. Porque como é que se o homem está morto e não pode reagir, com aquela ideia de que eu preciso primeiro ser regenerado e salvo para conseguir crer. Aí a gente pensa dentro da ideia mais da teologia soteriológica ou da soteriologia pentecostal, é que a gente, por isso que eu insisti lá em Romanos 10, prega, a fé tem no ouvir o que? A pregação da palavra de Cristo. E Paulo lá nos Efésios diz, vós, depois que ouvistes, depois que ouviu o quê? A palavra da vossa salvação, e só depois que ouviste, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fica em pé, eu vou encerrar aqui. É claro que o sinergismo também tem seus problemas. Por isso que eu disse que eu não estou nem numa caixinha, nem noutra. Eu penso que
se o Espírito Santo veio para convencer, e a tarefa da igreja proclamar o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação. E pregação é o quê? É o que o pastor Marcos e o pastor John estão ensinando aí no curso Blackcast. É explicar, é interpretar, é aplicar, tornar claro. Visando o quê? Visando que haja compreensão, porque a fé salvadora não funciona, não age, não opera na escuridão, na fumaça, no engano, no engodo. Não é uma rendição tola. É uma rendição a Cristo consciente, voluntária, mas que resulta do entendimento. E aí nós temos conferência de teologia, começa aqui, para que eu, Enoque, você não, você já passou dessa fase, mas eu, Enoque, saia da minha tolice teológica, às vezes gerada por essas categorizações. E alguém disse, pastor Lemuel, que o pior tolo é o tolo de longa data. Então esse aqui já está fazendo 60 anos, e todos esses 60 anos vindo na igreja, e o pior tolo é o tolo de longa data. Não é? Aí, olha aqui, é claro que eu não sou, o processo, entrar no caminho da salvação, receber a redenção, não depende só do homem, não. Nesse dia lá no debate, a coisa ficou assim meia para um estreito, e ele voltou a falar assim: e daí, pastor? Você não acredita que o mesmo sol que endurece a cera, endurece o barro, amolece a cera? Eu falei: acredito, piamente. Foi então, cadê aquela ideia da a eleição para a vida eterna e a eleição para a danação? Ele endurece a quem quer e amolece quem quer. Eu falei: é verdade. Você está partindo de uma analogia aí muito correta. Só que você se esqueceu de que o próprio sol, o poderoso sol, tem que contar com elementos inerentes à natureza do barro, para endurecer barro, e contar com elementos inerentes à natureza da cera, para amolecer cera, senão ele amoleceria igualmente cera e barro, ou endureceria igualmente barro e cera. Então, se o próprio poderoso sol conta com algum elemento inerente à propriedade do barro e da cera, para fazer seu serviço, agora transfere isso para o ser humano criado em mais semelhança de Deus. Deixa, se o seu Deus é atropela, continue crendo nele. O meu Deus é poderoso, soberano, aliás é todo poderoso, mas não é arbitrário. Obrigado. Eu pedi você ficar de pé só para descansar um pouquinho aí. Deus te ajude, Deus me ajude também. Que a graça de Deus seja sobre nossas vidas. Muito obrigado. Sente-se, por favor.